Olá, espelho meu. Hoje quero-te falar das minhas sombras. Sim, eu também tenho sombras, assim como tu. Eu também tenho os meus traumas, as minhas memórias, as crenças que me limitam. Talvez eu tenha hoje menos crenças limitantes. Talvez os meus traumas, as minhas sombras já não me podem limitar nem diminuir. Mas eu quero que tu saibas que eu já estive no mesmo lugar aonde tu te encontras hoje. Provavelmente estás triste, desiludida, sentes que não és aceite, sentes que não és amada. E deixa-me dizer-te que eu já estive no mesmo lugar que tu e não há muito tempo. Provavelmente há uns 5, 6 anos atrás, onde eu comecei a mudar a minha caminhada, onde eu decidi mudar a minha caminhada, decidi mudar o meu rumo, a minha história, decidi ser eu a escrever a minha história, que é essencialmente o que eu falo aqui no meu canal, que tu também deverias fazer. Porque quando eu falo do Ho'oponopono para purificar os traumas, as memórias, as crenças, é exatamente isso que eu te quero comunicar. Que tu sejas a escritora da tua história, que tu não permitas que nada nem ninguém te limite, te magoe, ou que tu não permitas que nada nem ninguém que determine a tua caminhada. E quando eu digo que quero falar das minhas sombras, eu quero falar do que é que acontecia essencialmente comigo. Como é que eu cheguei aonde cheguei hoje, porque é que eu sou a mulher que sou hoje, como é que eu mudei a minha caminhada, o que é que me levou a mudar. Eu venho de uma família disfuncional. Tu que me segues aqui já deves conhecer a minha história. Se não conheces, eu vou deixar aqui afixado um vídeo onde eu conto a minha história por completo. Mas eu venho de uma família disfuncional e quando eu falo de uma família disfuncional, falo de uma família por completo. Eu não falo só de dentro da minha casa, pai, mãe e irmãs, eu falo por completo. Primos, tios, os meus avós. Mas tudo começa dentro de casa. E dentro da minha casa, a minha família era uma família de conflito. Uma família de muito conflito. Conflito verbal, havia agressões e isso levava a que eu acreditasse naquilo que a minha família me tentava impor e demonstrar. Que eu tinha que seguir um certo determinado caminho, que eu tinha que seguir umas regras, que eu tinha que seguir certos padrões, que eu não me podia expor como eu queria ou ser quem eu queria ser. E quando eu digo ser quem eu queria ser, passa por vestir aquilo que eu queria vestir, passa por pintar as unhas, por exemplo, coisas simples. Passa por falar de temas, fazer perguntas, querer saber de coisas que eu queria saber e que não era permitido, porque não ficava bem, porque não é normal, ou não era normal naquela altura, mas principalmente o que me fazia sofrer, o que me magoava, era o facto de eu não ser aceita da forma que eu era, ou da forma que eu gostava de ser. Eu sempre gostei de, de brincar, de falar, de me expor, de contar. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito aberta. E as pessoas viam isso como exagero. As pessoas viam isso como se eu estivesse a expor a minha família, como se eu estivesse a expor um lado onde os meus pais não cumpriram um certo e determinado papel, ou seja, onde eu estava a comportar-me de uma forma que não era normal, que não era comum. E eu era muitas vezes repreendida. Eu era muitas vezes impedida de falar, de me expor, de passear, de sair, de dizer, de querer fazer. Até os meus hobbies eram impedidos, ou seja, havia coisas que eu queria fazer e que não me permitiam. Porque não? Quando eu perguntava porquê, porque não?
E eu não estou a falar de uma família com dificuldades financeiras. Não estou a falar de uma família multimilionária, estou a falar de uma família comum. E eu era oprimida, eu era agredida. Mas a agressão física em si nem era o que mais me doía. O que mais me doía era a agressão mental, onde me diziam que não é verdade, isso que estás a dizer não é verdade. Por outras palavras, estavam-me a chamar de mentirosa. Isso que tu estás a dizer não é assim. E uma coisa que eu ouvia muitas vezes. Vocês já não sabem como é que a Paula é? E durante muito tempo eu não entendia essa frase. Vocês já não sabem como é que a Paula é? Eu não entendia essa frase, mas essa frase tinha um lado negativo. Tinha um lado depreciativo, um lado destrutivo. Ou seja, tudo o que a Paula diz, tudo o que a Paula faz, não é normal, não é comum, não valorizem, não acreditem. E eu fui crescendo com esse lado, fui crescendo a ouvir essa frase. Porque as mesmas pessoas que diziam essa frase eram pessoas da minha família, que me conheciam. E eu fui aceitando. Não me sabia defender, não sabia explicar, não sabia questionar porquê, o que é que isso significa. Vocês já não sabem como é que a Paula é. E acabei por aceitar essa frase. E essa frase é uma das frases que causou uma grande sombra em mim, um grande trauma em mim. Porquê? Porque eu fui-me tornando uma pessoa, não tímida, mas eu fui-me tornando uma pessoa mais recatada, mais recolhida, mais cuidadosa. Por outras palavras, o que eu quero dizer é que eu fui-me tornando uma pessoa que foi deixando de ser a pessoa que era, que queria ser, para evitar estar constantemente a ouvir: vocês já não sabem como é que a Paula é. Até que um dia eu vi uma mulher na televisão a dar uma entrevista e eu decidi ser, não como ela, mas eu decidi fazer o que ela fazia, que era, primeiro que tudo, decidi tornar-me empoderada como ela. Depois decidi ajudar outras mulheres que poderiam provavelmente estar na mesma situação, onde eram limitadas pelo pai, pela mãe, pelos familiares, pela sociedade, onde eram limitadas e impedidas de ser aquilo que queriam ser, de vestir aquilo que gostariam de vestir, de pintar as unhas, de falar, de se expor, de dizer: eu estou aqui, eu sou eu e eu sou perfeita como sou. E aproveito agora este momento para dizer que foi aí que surgiu a minha empresa. Eu jamais voltarei a passar por isto. Que é uma empresa que, se tu não conheces, que ajuda mulheres com dificuldade em viverem a vida de sonho, que ajuda mulheres que têm dificuldade em serem quem elas querem ser, que ajuda mulheres a tornarem-se mulheres empoderadas dentro das capacidades que têm e das possibilidades que têm. E principalmente o objetivo da minha empresa, da minha mentoria, que se chama Eu Jamais Voltarei a Passar por Isto, é permitir que essas mulheres possam olhar para o lado sombra, para esses traumas, para essas mágoas, tal qual como eu fiz, e usar isso como combustível. Não permitir que isso determine uma caminhada, uma vida inteira. Porque foi o que eu escolhi fazer. Eu escolhi olhar para todas essas pessoas da minha família que me tentavam determinar, que me tentavam limitar, que me tentavam magoar, e escolhi usar tudo isso para criar a minha empresa, para criar a minha mentoria e ajudar outras mulheres, ajudar outras pessoas. Mas principalmente ajudar-me a mim mesma a tornar-me empoderada, a tornar-me forte, a ganhar coragem para fazer a minha caminhada e fazer aquilo que eu queria, fazer aquilo que eu quero.
Porque tudo aquilo que me diziam lá atrás, eu, com o passar do tempo, fui entendendo que nem era verdade. Essas pessoas sentiam-se incomodadas na minha presença, essas pessoas sentiam o meu brilho, sentiam o meu reflexo e provavelmente algumas delas até queriam ser como eu, ter a coragem que eu tinha. Provavelmente algumas delas até queriam fazer as coisas que eu fazia. E quando tu me vês aqui a falar sobre o Ho'oponopono foi uma ferramenta que entrou na minha vida e que entrou na minha vida justamente no início, quando eu estava a criar a minha empresa, a minha mentoria, que eu descobri o Ho'oponopono e comecei a usar esta ferramenta para purificar tudo. Eu purificava os meus pensamentos, eu purificava os meus medos, as minhas angústias, eu purificava aquilo que eu não sabia, mas eu também purificava as alegrias, que é uma das coisas que eu ensino dentro da mentoria, que eu ensino dentro aqui do meu canal do YouTube, a purificar as tuas alegrias. Porque eu tinha muitas alegrias no meu mundo. Eu passava muitas horas sozinha, também tinha muitas amigas, mas eu passava muitas horas sozinha e eu era bem feliz no meu mundo. Porquê? Porque era um mundo onde eu encontrava a coragem de ser quem eu queria ser, de fazer o que eu queria fazer e pelo menos de imaginar como é que seria a minha vida quando eu já fosse independente de todas estas situações e de todas estas pessoas. E foi aos poucos que eu fui traçando essa caminhada, foi aos poucos que eu fui fazendo a caminhada de me libertar, de me afastar de toda essa vida, de toda essa situação. E provavelmente existem poucos vídeos aqui no meu canal acerca da minha história, porque eu não gosto de contar histórias tristes, eu gosto de te empoderar, eu gosto de te auxiliar e de te ajudar a que tu saias da situação em que tu te encontras, de desânimo, de desespero, de angústia, de medo, de conflito. Porque eu já estive no teu lugar, porque eu sei o que é isso. E eu sei que as coisas que nós colocamos o foco são as coisas que crescem. É por isso que eu tento motivar-te e não conto tantas vezes ou não falo tantas vezes detalhadamente da minha história. Mas hoje eu decidi que deveria contar como é que era a minha infância, como é que era a minha casa, como é que era viver em uma família disfuncional, onde o dia-a-dia era desarmonia, desrespeito, não havia incentivo, muita falta de amor, falta de comunicação, desespero, crítica. Eu nunca fui apoiada para nada. Eu nunca tive apoio de ninguém para nada. Nada. Quando eu digo nada, é nada. Quando eu quis emigrar, quando eu quis estudar fora, quando eu quis fazer alguma viagem, quando eu quis criar algum projeto, quando eu queria ir a alguma festa, quando eu queria passear, fazer alguma coisa, era sempre não. Não, eu nunca fui incentivada a nada. E eu quero que fique bem claro aqui que eu não estou a contar aqui a minha história ou parte da minha história para culpar ninguém ou para acusar alguém. Não. Eu estou a contar porque eu estou de bem com a minha história. Eu estou a contar aqui este pedaço do que me acontecia para que tu possas ver que se eu consegui, tu também consegues. Se eu saí, tu também consegues sair. E não importa aonde é que tu estás, não importa o tempo que vai levar. O importante é o teu desejo. E o importante é a certeza que tu tens que outras mulheres conseguiram e que tu também podes conseguir. Porque para mim não foi fácil. Eu acreditava que aqueles conflitos, que aquelas conversas, que aqueles comportamentos,
que aquelas atitudes eram normais, eram comuns. Até que eu encontrei, como vos disse, aquela senhora na televisão que falava, que mostrava que era possível ser diferente, que era possível viver a vida dos teus sonhos, viver aquilo que tu querias ser, criar os teus sonhos, criar os projetos, criar aquilo que realmente vibra dentro de ti. E foi assim que eu fui mudando aos poucos, usando a ferramenta do Ho'oponopono, a lei da atração, a lei de Murphy e muitas outras ferramentas que eu também ensino aqui no meu canal do YouTube. Mas eu comecei principalmente a aceitar o meu lado sombra. Comecei a aceitar as minhas sombras. Comecei a aceitar tudo aquilo que me diziam, tudo aquilo que faziam comigo e a colocar dentro de um frasco, como se fosse uma bolacha. E ao longo da minha caminhada e ao longo da minha trajetória, ao longo da criação e da realização dos meus sonhos e dos meus projetos, eu fui tirando dentro do frasco as bolachas, aos poucos e pouco. Aos poucos e poucos eu fui tirando as bolachas. O que significa que todas as bolachas que estavam dentro do pote representavam as humilhações, o desrespeito, as agressões físicas, a falta de incentivo, a falta de amor, a falta de confiança em mim. Porque antes de eu ter falta de confiança em mim, eu sabia que havia pessoas que não confiavam em mim. E essas pessoas eram da minha família. Eu sabia que havia pessoas que não me respeitavam e essas pessoas eram da minha família. E tudo isso eu coloquei dentro do pote, como se fosse uma bolacha. E à medida que eu me fui tornando empoderada, à medida que eu ia dizendo para mim mesma, eu jamais voltarei a passar por isto, eu ia tirando uma bolacha atrás da outra de dentro do pote. Porque era uma forma de eu dizer a mim mesma e de eu mostrar a mim mesma, tu não me podes magoar. Tu não me podes limitar, tu não me podes determinar. E foi assim que eu criei a mentoria Eu Jamais Voltarei a Passar por Isto. Esta mentoria é uma mentoria individual. Eu vou deixar todas as informações aqui abaixo, afixadas. E se tu tiveres interesse em conhecer, em saber mais acerca da mentoria, podes entrar em contacto comigo. Neste momento as vagas estão fechadas, tu vais poder entrar para uma lista de espera. É uma mentoria onde eu ajudo mulheres, essencialmente mulheres. Não é uma mentoria só para mulheres, mas é uma mentoria onde o meu público, na maioria, são mulheres. Onde eu ajudo a transformar primeiro a mentalidade, porque tudo começa na tua cabeça, tudo começa na tua mente, porque é na tua cabeça, é na tua mente que essas memórias, que essas sombras, que esses traumas são introduzidos, assim como aconteceu comigo. Mas só depende de ti. Porque enquanto eu vivia naquela situação dentro de casa, enquanto eu dependia das pessoas, eu não tinha como sair, eu não tinha como traçar o meu caminho. As mudanças na minha vida, o meu crescimento pessoal, o meu crescimento financeiro só aconteceu quando eu escolhi sair de casa, mudar de vida, afastar-me das pessoas. E quando eu digo afastar-me por completo, sem olhar para trás, sem pensar duas vezes. Há pessoas da minha família que eu nunca mais vi desde o dia em que eu decidi traçar este caminho, há mais de 6 anos, que eu decidi traçar este caminho de autoconhecimento, de viver a minha vida de sonho, de criar a minha empresa, de estruturar a minha mente e, principalmente, de ser amada por quem realmente quer me amar. Sejam as minhas seguidoras,
sejam os meus amigos, os meus animais. E eu também decidi ao mesmo tempo que tudo aquilo que eu queria dar naquela altura, tudo aquilo que eu tinha para dar naquela altura, eu posso dar hoje a quem quer receber. Em forma de conhecimento, em forma de mentoria, em forma de amor, em forma de tempo, eu posso dar hoje. Nada se perdeu, tudo se transformou. Inclusive eu digo que eu sou grata àquela fase, àquela situação, àquelas pessoas. Sou grata aos meus pais, sou grata às minhas irmãs, por tudo o que houve, por tudo o que aconteceu, por tudo o que eu tive a oportunidade de viver, por toda a mágoa, por toda a dor, por todos os desafios, porque graças a toda essa situação, graças a todo esse passado, graças a esta família disfuncional, aonde a maior parte do tempo o desequilíbrio, a desarmonia, a falta de confiança, a falta de amor, a falta de respeito dominavam, eu sou a mulher que sou hoje, independente, tenho a minha empresa, tenho os meus canais nas minhas redes, ajudo outras mulheres, que foi um sonho também tornado realidade, ajudar, ajudar, ajudar. Posso partilhar a ferramenta, uma das ferramentas que me ajudou a transformar a minha caminhada, a purificar a minha vida, a curar as minhas dores, os meus traumas, os meus medos. E com isso eu não te estou a dizer que eu sou super mulher e que estou 100% curada. Não. Eu depois vou fazer um outro vídeo onde eu vou contar quais foram as consequências que esse tipo de vida trouxe para o meu físico, para a minha saúde. Mas isso vou fazer num outro vídeo. O que eu te estou a querer dizer é que eu hoje sou muito mais estável, muito mais equilibrada, porque eu assumi a responsabilidade. Eu assumi 100% da responsabilidade daquilo que me foi dito e eu entendi que só havia uma opção. Eu era a única pessoa com a capacidade de escolher o que fazer com aquilo que me era dito e com aquilo que me era feito. Porque eu era repreendida se eu ia brincar, eu era repreendida se eu ia passear, eu era repreendida se eu estivesse distraída, eu era agredida por ter saído. E, no entanto, eu nunca fui uma pessoa de ter vícios. Eu não bebo, eu não fumo, eu nunca usei drogas, eu sempre estudei. O que eu vos quero dizer é que, na grande maioria das vezes, se é o teu caso, se és vítima de agressão, se és vítima de um comportamento distorcido, não tem a ver contigo, não é sobre ti. É sobre aquilo que as pessoas têm dentro delas, as pessoas que te agridem, as pessoas que te desrespeitam têm dentro delas, que provavelmente também lhes foi feito, lhes foi dito. Por isso é que tu tens sempre a possibilidade e a oportunidade de tomar a decisão de te libertar, de sair. Por isso é que tu tens a oportunidade e a possibilidade de fazer diferente. Eu tenho uma pulseira que eu uso, que me lembra que eu posso fazer diferente. É uma pulseira que eu nunca tiro, que eu uso sempre, que me lembra eu escolho fazer diferente. E ainda que seja uma caminhada difícil, é uma caminhada que vale muito mais a pena do que a situação em que tu te encontras atualmente.
Porque tu não podes permitir que nada nem ninguém te limite ou te determine. Tu não és vítima e tu és merecedora do melhor. E foi assim que eu me comecei a ver, merecedora do melhor, merecedora de algo maior. Comecei a impor limites, comecei a impor barreiras, comecei a dizer que não. Comecei a aceitar e a superar todo e qualquer obstáculo, usando a minha mente e a minha cabeça, usando o poder das ferramentas, usando o poder da lei da atração. Comecei a visualizar e a mentalizar aquilo que eu queria viver, aquilo que eu queria ser, aonde eu queria estar, as pessoas com quem eu queria estar, as pessoas que eu queria conhecer. E eu posso te dizer que 60% de tudo o que eu idealizei lá atrás, há 7 anos atrás, já se realizou. 60%. É claro que todos os dias eu tenho sonhos, tenho desejos e vou acrescentando à minha lista de sonhos e de desejos. Mas eu quero te dizer que é possível. Eu visualizo, eu mentalizo e eu crio e eu manifesto. Eu purifico as minhas memórias com a ferramenta do Ho'oponopono, porque eu tenho plena consciência que o meu papel é purificar, purificar, purificar. Mas eu tive que tomar a iniciativa de sair daquela casa, de abandonar aquela família, de me desligar daqueles conceitos, daqueles princípios, que alguns deles são princípios culturais, como por exemplo, a minha família acredita que tu tens, ou que eu tinha, que ter feito um casamento, que ter realizado uma caminhada de casamento, família, com alguém que seja, ou que fosse, da minha cultura, com as mesmas tradições, com as mesmas normas. E esta também foi uma das razões pela qual eu não era bem vista, nem bem aceita na minha família, porque eu disse que não. Eu não queria seguir as mesmas tradições, eu não queria seguir o mesmo caminho, eu não queria seguir o mesmo padrão. Eu queria ser eu. Eu quero ser eu. E foi o que eu escolhi, foi o que eu decidi e não me arrependo. E é por isso que eu também estou aqui, no YouTube, para partilhar contigo, para compartilhar contigo que é possível, que existem ferramentas como o Ho'oponopono, para que tu possas curar a tua criança interior, para que tu possas curar a tua vida, curar todos esses traumas, para que tu possas desapegar, para que tu possas conhecer outras formas de amor, para que tu possas conhecer outros caminhos e principalmente para que tu te possas lembrar sempre que não é tarde. O tempo não existe. O que existe são as limitações, são as barreiras que tu colocas na tua cabeça, são as fronteiras que tu colocas na tua cabeça. O que existe são realmente as crenças, os traumas e as memórias, mas tudo isso pode ser superado, pode ser purificado, transmutado e limpo, assim como eu fiz. Tudo isso pode ser ressignificado, desde que tu continues a acreditar em ti e desde que tu entendas que é possível. Eu procurei mentores, eu procurei pessoas que já estavam onde eu queria estar. Eu hoje tenho mentores, eu tenho pessoas que me auxiliam na minha caminhada. Mas a principal mensagem que eu te quero deixar aqui foi que eu não desisti de mim. Eu não desisti dos meus sonhos. Eu nunca pensei que eu ia ficar naquela vida, naquela família, naquela casa para sempre. Nunca. Para mim nunca foi uma opção. Se tens interesse em conhecer a mentoria Eu Jamais Voltarei a Passar por Isto, que é também a minha marca pessoal, onde eu ajudo outras mulheres ao redor do mundo
Inclusive, nós vamos fazer, no final deste ano, um encontro em Lisboa para mulheres que, tal qual como tu, precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam de uma comunidade para saírem, para se libertarem da Matrix Família. Eu vou depois fazer um anúncio no meu Instagram, onde tu vais poder ficar a saber mais acerca do evento. Mas, se tiveres interesse em conhecer a mentoria, eu jamais voltarei a passar por isto. Podes entrar em contacto comigo através do meu WhatsApp. Também me podes escrever no direct do meu Instagram e podes enviar a tua mensagem. Ou também me podes enviar alguma pergunta que tu queres fazer mais pessoal pelo e-mail. Eu vou afixar aqui abaixo deste vídeo todas as informações e tu vais poder entrar em contacto comigo. Tu vais poder fazer parte desta comunidade das mulheres empoderadas, das rainhas diamante, como eu costumo dizer. Os links estão todos afixados aqui abaixo deste vídeo. Eu espero que a minha mensagem te possa ajudar. Eu desejo que a minha mensagem te possa ajudar a entender que ainda é possível. Até um próximo vídeo.